Olá! E como tudo nessa vida são ajustes, cá estamos fazendo muitos ajustes no canal para que as coisas deem certo, mas nem sempre elas dão. Então hoje vai ficar assim, vocês estarão enxergando o livro viradinho, mas não tem problema porque eu vou colocar para vocês em algum cantinho por aqui o livro viradinho no lado certo, a fotinho dele, fiquem muito tranquilos, tá bom? Então aqui hoje estamos para ler o capítulo de número 3 do nosso conto da vez, que é o Fantasma de Canterville e outras histórias, de Oscar Wilde. E a gente sempre traz um pouquinho do capítulo anterior, só para a gente não perder o fio da meada, para quem não tem o livro, por exemplo, e tá fazendo um pouquinho mais espaçado, porque não tem tempo. Enfim, a gente sempre traz um pedacinho. E agora, para vocês verem que o meu livro já está todo marcadinho, porque eu gosto de ler assim, dessa maneira, e eu também com vocês vou fazer a mesma coisa, tá? Eu sempre que eu termino, dou uma repassadinha, quando eu termino o vídeo, para dar uma olhada, ver se eu fiz tudo que tinha que ser feito. Então, o capítulo 2 nos diz que, então, finalmente, acreditando ou não, o Sr. Otis viu pela primeira vez o fantasma que estava na casa que ele comprou. E o fantasma se sentiu maltratado, desprezado. Por quê? Porque o Sr. Otis não acredita. E o que o Sr. Otis fez? O fantasma apareceu na sua porta, sacudindo as correntes. Sr. Otis abriu a porta e lhe entregou um lubrificante para que ele colocasse nas suas correntes, e ele se sentiu muito mal com isso e tomou a decisão de se vingar. Então vamos ver o que o fantasma faz no capítulo 3. Na manhã seguinte, quando a família Otis se reuniu para o café da manhã, conversaram sobre o fantasma por um bom tempo. O ministro dos Estados Unidos ficou naturalmente um pouco aborrecido ao descobrir que seu presente não havia sido aceito, que era o lubrificante que ele deu para o fantasma, que o fantasma jogou aquele lubrificante longe e não deu bola para aquilo. Então vocês vejam bem que agora já começaram a falar em fantasmas, que antes era uma coisa que para eles não existia. Agora o fantasma já existe. Não tenho a mínima vontade, disse ele, de causar mal algum ao fantasma. E devo dizer que, considerando o tempo que ele tem estado nessa casa, não acho nem um pouco educado jogar travesseiros nele. Um comentário muito justo, ao qual, sinto dizer, os gêmeos interromperam em gargalhadas. Por outro lado, continuou, se ele se recusar definitivamente a usar o lubrificante sol nascente, teremos de tirar-lhe suas correntes. Seria praticamente impossível dormir com tanto barulho do lado de fora dos quartos. Pelo resto da semana, no entanto, eles não foram perturbados e a única coisa que chamou qualquer atenção foi o contínuo ressurgimento da mancha de sangue no chão da biblioteca. Certamente era algo muito estranho, já que a porta era sempre trancada à noite pelo Sr. Otis e as janelas eram fechadas com grades. Além disso, a cor camaleônica da mancha suscitava muitos comentários. Em algumas manhãs, era um vermelho opaco, quase um ocre. Por vezes, um vermelho vivo. Em outras, púrpura forte. E certa vez, quando todos desceram para as orações em família, seguindo os descomplicados rituais da Igreja Episcopal Reformada Americana Livre, encontraram um verde esmeralda brilhante. Gente, esse conto é engraçado, sério. É engraçado. Como eu não li ainda, então eu estou lendo com vocês. Então eu preciso manifestar as minhas emoções no momento da leitura. Vamos lá. Essas mudanças caleidoscópicas naturalmente divertiam muito o grupo. E todas as noites eram feitas apostas a seu respeito. A única pessoa que não fazia parte da brincadeira era Virginia, que por alguma razão inexplicável ficava muito aborrecida ao ver a mancha de sangue e quase chorou na manhã em que ficou verde esmeralda. A segunda aparição do fantasma ocorreu no domingo à noite. Logo depois de todos terem ido para a cama, foram subitamente surpreendidos por um terrível estrondo no saguão. Correndo escada abaixo, encontraram uma velha e grande armadura separada de seu suporte e caída no chão de pedra. E sentado em uma cadeira de espaldar alto, o fantasma de Canterville, esfregando os joelhos, com uma expressão de profunda agonia no rosto. Os gêmeos, tendo trazido suas zarabatanas consigo, dispararam imediatamente 2 bolotas nele, com a mira precisa que só pode ser obtida com uma longa e cuidadosa prática
em um professor de caligrafia, enquanto o ministro dos Estados Unidos ameaçou com seu revólver, mandando-o, de acordo com a etiqueta californiana, levantar as mãos. O fantasma levantou-se com um grito de raiva e passou através deles como uma névoa, apagando a vela de Washington Otis ao passar e deixando-os assim na mais completa escuridão. Ao alcançar o topo da escada, restabeleceu-se e decidiu soltar sua famosa gargalhada demoníaca. Em mais de uma ocasião, tal gargalhada havia sido extremamente útil. Diziam que havia esbranquiçado a peruca de Lord Raker em uma única noite, além de certamente ter feito 3 das governantas francesas de Lady Canterville pedirem demissão antes de terminar seu mês de trabalho. Então quer dizer que assim, o fantasma, ele gostava de apavorar as pessoas a ponto de que elas pudessem até chegar a se matarem, chegarem ao suicídio, né? Era uma coisa bem assim pegada que ele gostava. Assim, soltou sua gargalhada mais pavorosa até o velho teto abobadado soar e ressoar. Mas mal havia expirado o terrível eco quando uma porta se abriu e a senhora Otis dali saiu em um roupão azul claro. Receio que não esteja nada bem, disse ela. Então trouxe-lhe um frasco do concentrado do Dr. Dobell. Caso seja uma indigestão, o senhor verá que se trata de um excelente remédio. Enfim, esta família não tinha medo de fantasmas. O fantasma fitou-a furioso e imediatamente começou os preparativos para transformar-se em um enorme cão preto, habilidade pela qual era justamente reconhecido, e que o médico da família atribuía ser a causa da estupidez permanente do tio do Lord Canterville, o honorável Thomas Horton. O som de passos se aproximando, no entanto, fez com que hesitasse em seu sinistro propósito, e ele se contentou em tornar-se levemente fosforescente, desaparecendo com um intenso gemido sepulcral assim que os gêmeos o alcançaram. Ao chegar a seu quarto, ele desmoronou completamente, entregando-se a uma agitação descontrolada. A infâmia dos gêmeos e o grosseiro materialismo da senhora Otis eram por si só extremamente irritantes, mas o que realmente mais o angustiava era não ter conseguido vestir sua armadura. Tinha a esperança de que mesmo americanos modernos ficassem exaltados ao ver um espectro com armadura, se não por alguma razão mais sensata, pelo menos em respeito ao seu poeta conterrâneo Longfellow. E aí vem uma notinha de rodapé que fala que Henry Longfellow foi um poeta americano conhecido por sua obra lírica, em que misturava elementos místicos e lendários. No trecho, o autor faz referência a um de seus poemas, O Esqueleto com Armadura. Voltamos ao texto, cuja poesia elegante e atraente o havia entretido por exaustivas horas, quando os Canterville estavam na cidade. Então, o fantasma lia poesia, né? Pelo que eu entendi aqui. Além disso, era sua própria armadura. Ele a usara com muito sucesso no torneio de Kenilworth e, vestindo-a, fora altamente elogiado por ninguém menos que a Rainha Virgem, em pessoa. Rainha Virgem da Inglaterra e da Irlanda, entre 1533 e 1603, foi Elizabeth I. Mesmo assim, quando a vestiu, foi completamente esmagado pelo peso do imenso peitoral e do elmo de aço, e acabou caindo com toda a força no chão de pedra, esfolando gravemente ambos os joelhos e machucando os nós dos dedos da mão direita. Ele ficou extremamente doente por alguns dias depois desse incidente, e praticamente não saiu de seu quarto, a não ser para manter a mancha de sangue em boas condições. No entanto, por tomar bastante cuidado, conseguiu recuperar-se e decidiu fazer uma terceira tentativa para assustar o ministro dos Estados Unidos e sua família. Então quer dizer que era ele que mantinha acesa aquela mancha de sangue da biblioteca. Para sua aparição, escolheu sexta-feira, 17 de agosto, e passou a maior parte do dia examinando seu guarda-roupa, decidindo-se finalmente por um grande chapéu de abas largas com uma pena vermelha, uma mortalha com adereços nos pulsos e no colarinho e uma adaga enferrujada. Ao cair da noite, uma violenta tempestade chegou, com ventos tão fortes que todas as janelas e portas da velha casa vibraram e chacoalharam.
Na verdade, esse era justamente o tipo de clima que ele adorava. Tais eram seus planos. Ele se dirigiria silenciosamente até o quarto de Washington Otis, balbuciaria qualquer coisa ao pé da cama e o apunhalaria 3 vezes na garganta ao som de uma música grave. Nutria um rancor especial por Washington, pois sabia muito bem que era ele quem tinha o hábito de remover a mancha de sangue com o detergente Paragon de Pinkerton. Depois de reduzir o inconsequente e imprudente jovem a uma condição de abominável terror, iria então seguir para o quarto ocupado pelo ministro dos Estados Unidos e sua esposa, e ali pousaria uma mão pegajosa sobre a testa da senhora Otis, enquanto sussurraria no ouvido de seu trêmulo marido os horríveis segredos do necrotério. Em relação à pequena Virginia, ele ainda não havia se decidido. Ela nunca o insultara de nenhuma maneira e era bela e gentil. Alguns gemidos sem sentido saindo do guarda-roupa, pensou ele, seriam mais que suficientes. Ou, se isso não a acordasse, ele se arrastaria sobre a colcha com os dedos retorcidos. Quanto aos gêmeos, ele estava determinado a ensinar-lhes uma lição. A primeira coisa a fazer era, certamente, sentar-se sob seus peitos para produzir a sufocante sensação de um pesadelo. Então, como suas camas eram muito próximas uma da outra, ele se deitaria entre elas como se fosse um gélido cadáver apodrecido, até que ambos ficassem paralisados pelo medo e, finalmente, tiraria sua mortalha e rastejaria ao redor do quarto, com os ossos esbranquiçados e um globo ocular girando sobre a própria órbita, no papel de Daniel Doidão, ou o esqueleto do suicida, personagem que produzira grande efeito em mais de uma ocasião e que ele considerava tão bom quanto seu célebre Martin maníaco ou o mistério mascarado. Ele dava nomes para as aparições e para os sustos. Às 10h30, ouviu a família dirigindo-se para a cama. Por algum tempo ainda foi incomodado pelas risadas descontroladas dos gêmeos. E com a alegria despreocupada das crianças, evidentemente divertiam-se antes de se aprontar para dormir. Mas às 11h15 tudo estava em silêncio. E assim que soou meia-noite, ele partiu. A coruja piava contra as vidraças, o corvo grasnava do velho teixo e o vento girava ao redor da casa, gemendo como uma alma perdida. Mas a família Otis dormia, inconsciente de seu destino, e muito acima da chuva e da tempestade. Ele podia ouvir o ronco contínuo do ministro dos Estados Unidos. Saiu sorrateiramente dos lambris da parede com um sorriso malévolo em sua boca cruel e enrugada, e a lua escondeu o próprio rosto em uma nuvem quando ele passou pela grande sacada envidraçada que ostentava os brasões dele e de sua esposa falecida em azul celeste e dourado. Vocês viram quem ele é? Ele é o pai do Sr. Canterville, que vendeu a casa para o ministro americano. Ele é o avô, então, né? Que matou a sua própria esposa. Gente, que tragédia, meu Deus. Ele continuava a deslizar como uma sombra malévola e a própria escuridão parecia abominá-lo quando passava. Por um instante, pensou ter ouvido algo chamando-o e parou. Mas tratava-se apenas do latido de um cão da Fazenda Vermelha. E continuou murmurando estranhas maldições do século XVI e de tempos em tempos sacudindo a adaga enferrujada no ar da meia-noite. Finalmente alcançou a extremidade do corredor que levava ao quarto do infeliz Washington. Deteve-se ali por um momento, com o vento soprando os longos cachos grisalhos de sua cabeça e retorcendo em ondas grotescas e fantásticas a inominável e hedionda mortalha do falecido. Então, o relógio bateu 00h15 e ele sentiu que era chegada a hora. Riu para si mesmo e virou a esquina do corredor, mas mal acabara de fazê-lo, com um lamentável gemido de terror, caiu para trás e escondeu o rosto esbranquiçado nas mãos compridas e ossudas. Bem à sua frente jazia um horrível espectro, imóvel, como uma escultura, e tão monstruoso quanto o sonho de um louco. Sua cabeça era calva e reluzente, seu rosto redondo, gordo e branco, e uma terrível risada parecia ter contorcido suas feições em um sorriso eterno. De seus olhos saíam raios de luz escarlate. A boca era um grande poço de fogo, e uma horrorosa vestimenta parecida com a sua envolvia com uma brancura silenciosa suas formas gigantescas. De seu peito pendia uma placa
com alguma estranha escrita em antigos caracteres, uma espécie de pergaminho de remorsos, um registro de pecados bárbaros, um calendário terrível de crimes, e em sua mão direita trazia desembainhada uma cimitarra de aço reluzente. Como nunca havia visto um fantasma antes, ele naturalmente ficou apavorado. E depois de uma segunda espiada apressada no terrível espectro, escapuliu de volta ao seu quarto, tropeçando em sua longa mortalha, esvoaçando enquanto corria pelo corredor e finalmente deixando cair a adaga enferrujada nas botas de couro do ministro, onde acabou sendo encontrada pelo mordomo na manhã seguinte. Quando encontrou-se na privacidade de seu próprio aposento, atirou-se em um pequeno estrado e escondeu o rosto sob os lençóis. Depois de um tempo, porém, o velho e bravo espírito de Canterville retomou o autocontrole e decidiu ir falar com o outro fantasma assim que amanhecesse. Então, quando a aurora pintava as colinas de prata, ele voltou para o lugar onde encontrara o pavoroso fantasma, sentindo que, no fim das contas, 2 fantasmas eram melhores que um, e que, com a ajuda de seu novo amigo, ele poderia lutar com os gêmeos em segurança. Ao chegar ao local, no entanto, uma visão terrível encontrou seu olhar. Evidentemente, algo havia acontecido ao espectro, pois a luz sumira por completo de seus olhos vazios. A brilhante cimitarra caíra de sua mão e ele se recostara na parede em uma posição retorcida e desconfortável. Ele correu, agarrou em seus braços e, para seu espanto, a cabeça desprendeu-se e rolou pelo chão. O corpo tombou para trás e ele se viu segurando um cortinado de cama de algodão branco com uma vassoura, um cutelo de cozinha e um nabo furado aos seus pés. Incapaz de compreender essa curiosa transformação, ele agarrou a placa com uma rapidez febril e ali, sob a luz cinzenta da manhã, pôde ler aquelas terríveis palavras. O fantasma Odes, unicum verdadeiro e originalium espectro, cuidado com as imitaciones, todas as outras serão falsificaciones. Meu Deus! A coisa toda lhe atingiu como um raio. Ele fora enganado, decepcionado, feito de bobo. O velho olhar dos Canterville surgiu em seus olhos. Ele rangeu as gengivas desdentadas e, erguendo as mirradas mãos por sobre a cabeça, jurou, usando o palavreado típico dos antigos, que quando Chanticleer tivesse soado 2 vezes sua animada corneta, atos sanguinários seriam cometidos e o assassinato ganharia a passos silenciosos. E a gente tem ali, em Chanticleer, temos uma nota de rodapé, alusão à fábula de origem francesa Renard et Chanticleer, acho que é assim que se pronuncia, também pouco importa para nós, cujos personagens principal, Renard e Chanticleer, são respectivamente uma raposa e um galo. Continuando. Mal havia ele terminado esse terrível juramento quando, vindo da cobertura de telhas de barro de uma propriedade distante, um galo cantou. Ele soltou uma risada longa, grave e amarga e esperou. Esperou por horas e horas, mas o galo, por alguma estranha razão, não cantou novamente. Por fim, às 7h30, a chegada das criadas fez com que desistisse de sua pavorosa vigília e voltou para seu quarto, pensando em sua promessa em vão e seus objetivos frustrados. Ali consultou vários livros de cavalaria antiga, dos quais gostava imensamente, e descobriu que, em todas as ocasiões em que tal juramento fora proferido, Chanticleer sempre cantara uma segunda vez. A perdição tomou a ave perversa, murmurou ele. Posso ver o dia em que, como minha robusta lança, terei perfurado sua garganta e feito com que cante para mim até a morte. E foi então deitar-se em um confortável caixão de chumbo, ficando ali até o anoitecer. Este fantasma é um tanto quanto malvado, mas este conto é engraçado. Terminamos então o nosso 3º capítulo e eu te peço que antes que termine esse vídeo, te inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com pessoas que vocês acreditam que precisem desenvolver este hábito da leitura, que é extremamente saudável, que nos deixa muito mais perspicazes, que nos faz conseguirmos escrever melhor e até conversar melhor com as pessoas. Compartilha com essa pessoa. Um beijo
e até o capítulo 4.